Estudada, educada, dessas que sabe falar bonito. Mas o bonito às vezes esconde o amargo. Desde o começo tinha algo nos olhos dela que me deixava inquieta. Não era desprezo. Era outra coisa. Um tipo de olhar que mede a gente, como se estivesse escolhendo onde vai doer mais. Eu tentei me aproximar. Fiz canjica no São João, preparei a lasanha que meu filho sempre amou, convidei para conversar na varanda. Ela sorria, sempre sorria, mas não sentava, não ficava, não me olhava direto. A senhora quer um chazinho? Eu perguntei certa noite. Não, obrigada. Eu tenho um pouco de azia quando tomo coisa quente. E saiu, deixando no ar aquele cheiro caro de perfume que me dava dor de cabeça. Aos poucos fui percebendo os gestos. Ela lavava as roupas separadas. As minhas iam por último no modo curto da máquina. O sabão era outro, mais barato. Ela começou a limpar a cozinha logo depois que eu saía. Passava pano no banco onde eu sentava. Desinfetava a colher que eu usava. Uma vez ouvi ela dizer para o meu neto: Não come do prato da avó, meu amor. Vai ficar doente. Doente. Eu, que curei tanta febre nessa casa, que passei noite acordada com criança vomitando no meu colo. Agora era perigosa? Comecei a evitar. Ficava no meu quarto mais tempo. Só saía quando sabia que ela estava ocupada no celular ou fora de casa. Mas ela percebia. Sempre percebia. Num almoço de domingo, ela olhou bem para mim, na frente de todo mundo, e disse: Vocês já repararam que as coisas começaram a dar errado depois que a mãe começou a sentar com a gente todo dia? Riu. Como se fosse piada. Mas ninguém riu. O silêncio caiu pesado. Mais pesado que o frango na travessa. Meu filho. Ah, meu filho. Ele podia ter dito qualquer coisa. Podia ter feito um gesto, uma frase, um olhar. Mas só continuou cortando carne, como se o prato dele fosse mais urgente que a dignidade da própria mãe. Ali eu soube. Não era exagero. Não era minha cabeça. Não era impressão. Ela não me queria ali. E ele não me queria o bastante para me defender. No final daquele almoço, meu lugar na mesa desapareceu. No dia seguinte, fui a primeira a levantar. Preparei meu café. Tomei em pé olhando o quintal. As galinhas bicavam o chão com mais respeito do que eu recebia dentro daquela casa. Levei minha xícara até o depósito. Soprei o pó da mesa velha. E comecei meu novo ritual. Ali, entre caixas e silêncio, eu ainda tinha um pouco de paz. Paz triste, mas paz. Porque pior do que estar sozinha é estar com gente e mesmo assim ser invisível. A primeira vez que fui até a mesa e não tinha cadeira, eu congelei. Fiquei parada ali no batente da porta da cozinha com o prato na mão. O feijão ainda quente saindo fumacinha. Mas o chão gelado, frio como o olhar da minha nora. 5 cadeiras. Uma, duas, três, quatro, 5. Todo mundo sentado. Todo mundo com o prato já cheio. Meu neto rindo com arroz grudado no queixo. E eu ali, de pé. Como visita indesejada. Tentei rir. Tentei fingir que não vi. Acho que esqueceram de pôr mais uma, eu disse baixinho. Ninguém respondeu. Meu filho levantou os olhos, só um segundo, mas não falou nada. Só continuou comendo, a colher batendo no prato como se estivesse cavando um buraco no silêncio. Peguei a cadeira do canto da sala e empurrei com dificuldade, as pernas raspando no chão. Sentei, sozinha na ponta oposta. Não era a cabeceira. Não era lugar nenhum. Era só um canto vazio, ocupado por alguém que já não cabia mais ali. No dia seguinte não teve nem isso. Cheguei e as cadeiras já estavam todas ocupadas, nenhuma sobrando. O prato que preparei deixaram esfriar no fogão. Ninguém me chamou. Então fui. Fui para o depósito com meu prato nas mãos. Lá tinha silêncio. Lá ninguém me olhava com pena. Ninguém me cortava com palavras doces e veneno escondido. Eu sentei no caixote de madeira que antes guardava cebola.
A mesa era uma tábua torta em cima de 2 tijolos. A luz vinha de uma lanterna velha que o pai das crianças usava para pescar. Comi devagar. Comi sem pressa. Comi sem ser vigiada. E naquele instante me deu uma paz estranha, uma tristeza calma, um consolo amargo, mas meu. Não precisei esconder minha solidão. Ali no meio do pó e das caixas vazias, eu podia ser quem eu era. Uma mulher esquecida, sim, mas ainda inteira, ainda de pé. No terceiro dia, ninguém sequer me procurou. A comida já não vinha quente. Eu mesma comecei a esquentar no fogareiro que montei com 2 latas de óleo. A fumaça subia devagar, assim como a mágoa dentro do peito. As paredes do depósito começaram a se tornar minhas companheiras. Contei para elas histórias de quando meus filhos eram pequenos, de como riam, de como corriam no quintal sem medo de nada. Falei sozinha, mas ao menos me escutei. Numa tarde chovia forte. A goteira pingava bem no meio do prato, mas eu já nem mexia mais. Só olhava a água caindo e lembrava dos domingos em que minha casa era cheia de riso. Agora tinha só o som do tempo passando e o gosto da comida esquentada pela terceira vez. Lá fora a vida seguia. Aqui dentro era só eu e o eco de tudo que um dia já fui para eles. A senhora tem uma energia pesada. Foi isso que ela disse. Na cozinha, enquanto secava os pratos com aquele pano florido que nunca via sabão. Eu tinha acabado de sair do banho. Estava de bom humor. Tinha até colocado meus brincos de bolinha, aqueles de quando fui madrinha da Teresa. Mas aí ela soltou essa. Do nada. Não me leve a mal, mãe. É só impressão, tá? Desde que a senhora começou a sentar com a gente, o clima ficou meio estranho. E riu. Aquele riso gelado. Como de quem fecha a porta devagar, mas por dentro tá dando graças a Deus. Não falei nada. Só senti. Senti como se alguém tivesse soprado poeira dentro do meu peito. No dia seguinte, ela comentou com o marido dela, meu filho. Fez questão de falar alto. Hoje queimou o arroz de novo. Isso começou depois que tua mãe voltou a almoçar na mesa. Vai ver, é energia mesmo. Ele não respondeu. Ele nunca respondia. Aos poucos fui entendendo, não era piada. Era aviso. Ela não me queria ali. E ele não queria brigar por mim. No outro domingo, a comida azedou. Não estava quente direito. Eu provei e soube. Ela não esquentou de novo de propósito. Na segunda-feira, o portão emperrou. Na terça, o vaso entupiu. Na quarta, o gato da vizinha morreu atropelado bem na frente de casa. Tudo isso virou motivo. Motivo para quê? Para reforçar a história dela, que minha presença carregava coisa ruim. E o pior, começaram a acreditar. Meu neto começou a me evitar. Quando eu entrava na sala, ele mudava de lugar. Uma vez, sem querer, toquei na cabeça dele e ele se encolheu, como se eu fosse passar doença. Aquilo me rasgou por dentro. Eu que embalei aquele menino com as mãos cheias de amor. Eu que cantei para ele dormir, fiz mingau de maisena nas noites de cólica e agora era assombração. Ela fazia questão de repetir. A avó anda estranha, né, filho? A avó vive calada, né? Mas ninguém perguntava por quê. Ninguém queria saber o que eu guardava no silêncio. E no fundo, eu também comecei a me calar por completo. A gente aprende a engolir o grito, a sorrir mesmo quando dói, a aceitar a ausência como companhia. Fui sumindo da sala, do almoço, das fotos. Comecei a não aparecer nem nas orações. Eles rezavam antes da janta. Ela agradecia pela família, pelo trabalho, pelas crianças, mas nunca por mim. Nem uma obrigada pela mãe do meu marido. Talvez no coração dela eu já nem era isso. Talvez para o meu filho também não. E quando até o cachorro parou de me seguir, eu entendi que não era só um cantinho da mesa que eu tinha perdido. Eu tinha perdido meu lugar no mundo deles. Ficou tudo em silêncio.
quando precisava de barulho, e tudo em barulho, quando eu mais precisava de paz. Naquela casa ninguém grita, ninguém bate porta, ninguém xinga. Mas tem algo pior do que isso, o silêncio que dói nos ossos. Aquela ausência de voz que pesa mais que qualquer briga. Quando ela disse que eu carregava azar, ninguém contestou. Mas também ninguém me consolou. É como se todos tivessem assinado um acordo mudo. Deixa ela pra lá. Vai ser melhor assim. Até o rádio da cozinha mudou de estação. Antes tocava música sertaneja antiga, as que o pai deles gostava. Depois virou só voz de jornal. Ou então, desligado. No café da manhã começaram a comer em horários diferentes. Um saía cedo, outro mais tarde. Era uma casa cheia de gente, mas cada um no seu canto. E eu no canto do depósito. Comecei a evitar até cruzar o olhar com eles. Eu sentia vergonha. Vergonha de estar ali, na casa que era minha, na mesa que um dia foi minha. No quintal onde plantei cebolinha, coentro, arruda. Uma tarde vi ela limpando o altar da sala, tirando o pó dos santos, arrumando as velas. E de repente, sem pensar, ela disse: melhor tirar essa imagem aqui. Desde que ela começou a mexer nas velas, a energia da casa virou. Ela falava de mim, de eu acender uma vela para Nossa Senhora. Uma vez, uma única vez. E mesmo isso virou maldição. Ela passou a queimar incenso, colocar sal grosso atrás da porta. E sempre que eu saía do quarto, sentia o cheiro de vinagre no chão. Para cortar energia ruim, ela dizia: eu me tornei isso, uma energia ruim. Uma velha que faz o feijão azedar, a luz piscar, o menino tossir. Comecei a perguntar para mim mesma, em silêncio: será que sou mesmo um peso? Será que trouxe azar quando voltei a morar com eles? A gente duvida até da própria bondade quando ninguém nos enxerga mais com carinho. Passei a dormir mais cedo, a levantar mais tarde. Fui encolhendo dentro de mim. Uma manhã escutei ela dizer: a mãe dele tá com a cara fechada. Aposto que tá rezando contra a gente. E riu. Riu alto. Com gosto. E foi aí que eu decidi não responder nunca mais. Não me defender. Não justificar. Não me explicar. Porque quando até o amor da sua vida por seu filho escolhe o silêncio, você entende que qualquer palavra sua vai ser só vento batendo em parede. Nesse dia, enquanto ela limpava o fogão e ele mexia no celular, eu peguei minha colher e fui comer no depósito. Mais uma vez. Mais uma noite. E dessa vez levei também o terço. E pedi a Deus baixinho, se for para assumir que eu suma de vez, mas que minha alma continue leve. O depósito era escuro, úmido e esquecível, mas eu, de algum jeito, fui transformando ele em abrigo. Não por escolha, mas por necessidade. Coloquei um pano de mesa velho sobre uma caixa de papelão. Preguei com fita um espelhinho trincado na parede. Arrumei um espaço só meu, para comer, rezar, pensar, ou simplesmente respirar sem medo de incomodar. Ali, entre potes vazios, vassouras tortas e cheiros guardados de outras décadas, eu comecei a existir de novo. Não como a mãe da casa, não como a avó querida, mas como alguém que só queria um cantinho de respeito. Toda tarde eu esquentava meu próprio café. Fazia um pão na chapa. Sentava devagar, sem barulho, e escutava a vida deles pela parede. Risos, discussões baixas, o som da televisão no volume certo, e às vezes o silêncio. Era como assistir a uma novela em que você já não faz mais parte do elenco. Uma noite meu neto apareceu na porta do depósito. Vó, a senhora tá aqui? A voz dele era pequena, meio assustada. Eu me iluminei por dentro. Pensei, ele lembrou de mim. Tô, meu filho. Quer entrar? Ele hesitou. Olhou para trás. A mamãe mandou perguntar se a senhora viu o pano de limpar vidro. Meu sorriso parou no meio do caminho. Não vi, não, mas pode olhar por aí.
Ele deu 2 passos tímidos para dentro. Olhou ao redor. Não achou nada, nem o pano, nem a avó de verdade. Porque naquele momento eu não era a avó que ele conheceu. Era só a velha que morava onde ninguém mais queria pisar. Naquele mesmo dia eu percebi que meus talheres tinham sumido. A colher de cabo azul que eu mais gostava não estava mais lá. Talvez ela tenha pegado, talvez tenha ido pro lixo sem querer. Mas eu senti como se estivessem apagando meus rastros um a um. Na manhã seguinte fiz meu café em silêncio. Sentei como sempre no caixote e notei um passarinho pousado na janelinha do depósito. Ficou ali uns minutos, me olhando, e eu chorei. Não porque era bonito, mas porque foi o primeiro ser vivo em semanas que me olhou sem julgamento. Naquele mesmo dia recebi a visita do entregador de gás. Ele chegou suado, batendo palmas. Dona Maria, o botijão! Eu fui lá fora, mostrei o caminho. A senhora mora aí dentro? Ele perguntou, apontando para o depósito. Fiquei muda por um instante. Depois sorri. Moro, de vez em quando. Ele me olhou diferente. Não com pena, mas com dúvida. Como quem tenta entender algo que não faz sentido. A senhora quer ajuda com a válvula? Não, meu filho. Obrigada. E ele foi embora. Mas aquela pergunta dele ficou na minha cabeça. Morar aí dentro. Era isso que eu estava fazendo? Morando? Ou só esperando? Esperando alguém lembrar que eu existo? Esperando um gesto? Um me perdoa? Ou só esperando o tempo passar? Como quem espera a última luz apagar. Naquele fim de tarde, o depósito ficou mais escuro do que o normal. A luzinha da lanterna piscava. E mesmo com o calor eu tremia. Pensei comigo. Talvez amanhã eles percebam que eu não apareci no café. Talvez, mas lá dentro as risadas continuavam. Como se mesmo se eu sumisse de vez, a casa ainda seguiria inteira. Tem coisa que a gente não sente de uma vez. Ela vai chegando aos poucos. Feito goteira, feito ferrugem. Foi assim com a dor que eu comecei a carregar no peito. No começo era só um nó na garganta, daqueles que vêm quando a gente engole uma mágoa mal passada. Depois virou peso no estômago, vontade de não levantar da cama, de deixar a comida esfriar sem nem tocar. Mas eu me forçava. Porque quem viveu uma vida inteira cuidando não sabe se abandonar fácil. Só que cuidar de mim mesma, isso eu nunca aprendi direito. Eu pensava muito no passado, nos aniversários que organizei com toalha florida e brigadeiro enrolado na mão. Na primeira vez que meu filho teve febre alta e dormiu com a testa no meu colo. Nos gritos de vó, corre aqui, que um dia ecoaram por aquele quintal. E agora, nada. Ninguém gritava mais por mim. Comecei a perder o apetite. O gosto. Até o cheiro do café parou de me alegrar. Minha pele ficou fina. O cabelo caiu mais do que o normal. E minha cabeça girava às vezes mesmo parada. Mas eu não contava para ninguém. Porque quem é invisível também aprende a sofrer calada. Uma manhã me sentei no depósito e pensei: será que se eu sumir vão perceber? A resposta veio rápida demais. Não, não iam. E não é drama não, é certeza de quem já tentou de tudo. Nessa mesma semana meu neto teve um ataque de asma. Eu corri lá para ajudar. Foi instinto. Busquei a bombinha, levantei a cabeça dele, fiz carinho nas costas. Ele melhorou. Mas sabe o que minha nora disse depois? Deu sorte. Ainda bem que eu cheguei a tempo. Como se eu fosse ninguém. Como se eu fosse só um vulto que passou por ali. Meu filho nem olhou nos meus olhos. Naquela noite eu voltei para o depósito com o coração doendo como se tivesse apanhado. Sentei, abracei os joelhos e pensei, será que é isso que chamam de morrer em vida? Ali, entre latas velhas, uma panela sem tampa e minha solidão dobrada em 4, eu comecei a conversar com Deus. Baixinho, feito criança pedindo colo.
Se o Senhor ainda me escuta, me dá um sinal, um gesto, um olhar, um motivo para continuar colocando água no arroz amanhã. E foi nesse dia que eu sonhei com ele, com meu marido, sentado na mesa, com a toalha xadrez que ele adorava, ouvindo música de rádio e sorrindo para mim. No sonho, ele só dizia: "Ainda tem amor em algum lugar, Maria." Acordei com os olhos molhados e com uma dor no peito que me lembrava que eu ainda estava viva, mesmo que ninguém mais notasse. A gente vai ficando cheia de rachaduras por dentro, mas por fora ainda parece firme, igual telha antiga, aquela que segura a chuva por anos até a hora que trinca sem aviso. Era assim que eu me sentia, inteira por fora, mas estalada por dentro. Lembrei de coisas que fazia questão de esquecer. Do parto sozinha do meu segundo filho, de quando passei 3 dias com febre e mesmo assim cozinhei, lavei, cuidei. Lembrei das vezes em que eu dizia: "Tá, tudo bem", mesmo quando não tava. E agora ninguém dizia isso pra mim. Nenhum. "A senhora quer conversar? Mãe, como tá se sentindo? Vó, senta aqui com a gente." Meu mundo virou 4 metros quadrados de chão áspero, uma lâmpada fraca e um silêncio que gritava. Lá fora, o tempo passou. Choveu, fez sol, os jasmins floresceram, as galinhas botaram menos. E dentro do depósito, tudo seguia igual. Só que meu coração começou a bater diferente. Mais lento, mais cansado. Era como se ele dissesse: "Maria, chega!" Mas eu teimava. Acordava, varria o chão com a vassoura torta, fazia meu café aguado e rezava com a mão no peito. "Obrigada por mais um dia", eu murmurava, mesmo sem saber se era verdade. Até que veio o aniversário do meu neto. Fizeram festa. Bexigas, refrigerante, bolo com nome em cima. Tinha gente, música presente. Eu do lado de fora só escutando. Nem me chamaram, nem para cantar parabéns. Mas eu ouvi. E cantei comigo mesmo, baixinho, como quem canta para um retrato antigo. Preparei um potinho de brigadeiro com o restinho da lata de leite condensado que achei na prateleira dos fundos. Coloquei um guardanapo dobrado em flor e deixei na porta da cozinha. No dia seguinte estava no lixo, sem abrir, sem olhar. Aquilo me doeu mais que tapa. Naquela noite me olhei no espelho rachado do depósito. E pela primeira vez eu não reconheci a mulher ali, cansada, miúda, apagada, mas ainda de pé. Porque eu sabia, se eu caísse, ninguém ia me levantar. Passei a escrever bilhetes para mim mesma. Você já foi amada. Você ainda é luz, mesmo sem aplauso. Você existe. Colei na parede com fita. Era o único carinho que eu recebia. De mim, para mim. E às vezes isso era tudo que me impedia de virar poeira. A noite sempre foi o pior momento, quando tudo silencia e os pensamentos gritam. No escuro do depósito, eu escutava até o barulho da própria respiração. Cada estalo da casa, cada passo leve no corredor, cada risada abafada no sofá. Tudo isso chegava até mim como lembrança de um tempo que não voltava mais. Foi aí que comecei a falar sozinha. "Tá frio hoje, né, Maria?" eu dizia, abraçada ao cobertor gasto. Ou então, "Amanhã você levanta mais cedo, faz o mingau com calma." Era para mim mesma. Mas no fundo eu queria que alguém ouvisse. Qualquer um. Nem que fosse Deus. Uma noite choveu forte. Muito forte. A telha de cima do depósito começou a pingar bem em cima da minha cama de caixas. Levantei às pressas, troquei tudo de lugar. A água escorria pelas paredes, trazendo junto a sujeira acumulada. Molhou meu terço. Molhou meu travesseiro. E ali, sentada no chão úmido, com os pés descalços e a alma encolhida, eu perguntei: "Se eu morrer aqui, quem vai notar primeiro? Talvez o entregador de gás. Talvez a vizinha que escuta rádio alto e grita bom dia sem olhar. Ou talvez ninguém." Fiquei pensando nisso até adormecer. Acordei de madrugada, com frio no osso,
e um vazio na boca do estômago. Levantei e fui até a porta. Olhei o céu nublado, o quintal alagado e vi luz na sala. Fiquei ali, escondido entre as frestas da janela do depósito. Eles estavam vendo televisão, rindo. Rindo como se nada tivesse do lado de fora, como se eu nunca tivesse existido. Eu que lavei as fraldas daquele menino. Eu que vendi doce para pagar a farda da escola. Eu que caminhei de madrugada até o posto de saúde com meu filho nos braços. Agora era só uma sombra, um peso que ninguém queria carregar. Comecei a escrever uma carta, não para acusar, nem para pedir desculpa, mas para deixar um pedaço de mim, caso um dia alguém quisesse saber. Se você estiver lendo isso, é porque finalmente olhou no meu canto. Não guardo raiva, guardo lembranças. Algumas doem, outras ainda aquecem. Guardei a carta dentro da Bíblia que minha mãe me deu quando eu me casei. Pus entre o Salmo no 91 e uma pétala seca de rosa que eu achava que dava sorte. Depois sentei de novo. Olhei o fogareiro e pensei, talvez amanhã seja diferente. Mas no fundo, eu sabia que não ia ser. Naquela manhã, o sol entrou pelas frestas do depósito com um brilho diferente. Era quente, mas não queimava. Era claro, mas não cegava. Parecia luz de despedida. Levantei devagar, com as costas doídas e os pés inchados. Me olhei no espelho trincado mais uma vez. A mulher que me olhava de volta não era feia nem bonita. Era só cansada. Passei um pente no cabelo. Troquei a blusa puída por uma camisa azul clara que achei no fundo de uma caixa. Passei um pouco de pó de arroz nas bochechas daquele que restava da caixinha cor-de-rosa. Não era vaidade. Era só uma vontade boba de lembrar que eu ainda era mulher. Ainda era gente. Fui até a cozinha. Eles estavam tomando café. Minha nora com o celular na mão. Meu filho mexendo no pão com manteiga. Meu neto vendo desenho com o volume alto. Ninguém notou que eu entrei. Ninguém levantou a cabeça. Peguei um copo d'água. A água estava fresca. Fiquei ali em pé, segurando o copo com as duas mãos, como quem segura coragem. E falei, eu tô indo, tá? Silêncio, não se preocupem. Não tô brava, nem triste. Só cansada. Meu filho levantou os olhos. Pela primeira vez em dias. Mas não disse nada. Eu deixei um caderno com algumas receitas minhas. Tá em cima da geladeira. Se um dia quiserem lembrar do gosto da minha comida, minha nora pigarreou. Meu neto continuou vendo o desenho. Eu vou ficar uns dias na casa da dona Nelly. Ela me chamou faz tempo. Disse que sentia falta de ter com quem conversar. Mentira. Ninguém me chamou. Mas eu precisava dizer que tinha para onde ir, mesmo sem ter. Saí devagar como entrei. Fechei a porta do depósito com cuidado. Peguei minha sacola, coloquei dentro o terço, a Bíblia, 2 mudas de roupa e o último potinho de doce de leite que eu mesma fiz. Antes de sair, olhei para trás. A casa em silêncio, a janela aberta, a cadeira vazia, tudo igual. Como se eu nunca tivesse morado ali. Como se eu nunca tivesse amado cada centímetro daquela parede rachada. Passei pela calçada sem pressa. Cumprimentei a vizinha. Senti o vento bater no rosto. E pela primeira vez em muito tempo, senti leveza. Era uma tristeza bonita. Uma dor calma. Como quando a gente termina uma oração e entrega. E entreguei. Entreguei meu papel naquela história. Entreguei meu lugar à mesa. Entreguei minha ausência como último presente. E fui andando como quem caminha com dignidade pela última vez. Andei sem rumo por um tempo. A rua parecia mais comprida naquele dia. Cada passo meu fazia um barulho leve, como se o chão quisesse me ouvir. Eu não sabia para onde ir. Só sabia que não podia voltar. Sentei num banco da praça. A mesma praça onde levei meu filho para brincar quando ele tinha 6 anos. Tinha um pé de ipelá que naquela época florescia todo setembro.
Hoje estava seco, igual a mim. Fiquei ali um tempo, olhando as crianças correndo, os casais conversando, a vida acontecendo, sem mim. Ninguém me reconheceu, ninguém me perguntou nada. E, estranhamente, isso foi bom, porque o mundo lá fora não me devia nada, diferente de quem cresceu com meu afeto e me devolveu silêncio. Tirei da bolsa um pedaço de pão que levei comigo. Alimentei os pombos. Eles vinham sem medo, bicavam com pressa e iam embora. Pensei, pelo menos eles vieram. Uma senhora sentou ao meu lado. Dia bonito, né? Tá sim, respondi. Mora por aqui? Já morei. Hoje, acho que sou só visita do mundo. Ela sorriu. Não entendeu direito, mas sorriu. E aquele sorriso me aqueceu mais do que qualquer abraço que eu não recebi em meses. Depois de um tempo, ela foi embora. E eu fiquei ali, no mesmo banco, como quem espera o tempo ajeitar as coisas por si só. Já era fim de tarde quando decidi ir até a rodoviária. Não tinha dinheiro para passagem, né? Mas queria sentir o cheiro de estrada. Queria imaginar que eu podia ir para outro lugar. Qualquer lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse começar de novo, mesmo velha. Na lanchonete da rodoviária pedi um café. O moço olhou para mim com carinho. Colocou mais açúcar sem eu pedir. Tô oferecendo. A senhora parece que precisa. Eu sorri. Aquele gesto simples foi a primeira gentileza de verdade que recebi em muito tempo. Sentei na mesa do canto. Tomei o café devagar. E comecei a pensar: será que é tarde demais para recomeçar? Me dei conta de que, apesar da dor, eu ainda estava viva. O coração ainda batia. As pernas ainda andavam. A fé, meio torta, mas ainda existia. E ali, entre o cheiro de pão amanhecido e buzinas ao longe, algo dentro de mim se acalmou. Eu podia ter sido esquecida, mas eu me lembrava de quem eu era. E isso ninguém podia tirar. Voltei para casa naquela mesma noite, mas não entrei. Fiquei do lado de fora, sentada no degrau do portão. A lua alta no céu, o silêncio da rua e o som abafado da televisão lá dentro. Ninguém notou minha presença. E de novo, isso não doeu tanto quanto antes. Eu não bati, não chamei, só fiquei ali, olhando para a porta fechada, como se ela fosse um espelho. Pensei em tudo que construí ali dentro. Cada azulejo que escolhi, cada cortina que costurei à mão, cada domingo com cheiro de frango assado e criança correndo. Agora o que restava? Uma lembrança que nem cabia mais naquele lugar. Levantando devagar, fui até o galinheiro. As galinhas dormiam empoleiradas, sem saber que o mundo lá dentro tinha me expulsado. Peguei 2 ovos ainda quentes. Era meu jeito de dizer para mim mesma: você ainda tem algo para oferecer, Maria. Voltei para o depósito. Abri a porta devagar. A madeira rangia como se tivesse sentido minha falta. O cheiro de mofo, o travesseiro torto, a cadeira de caixote, tudo ainda me esperava. Como se fosse minha casa de verdade. E naquele momento foi. Fiz uma gemada como fazia para o meu filho quando ele gripava. Sentei na beirinha da cama improvisada. Respirei fundo. E entendi que não precisava mais de uma mesa posta. Eu precisava de respeito, de voz, de espaço. E se não viesse deles, eu ia dar isso para mim mesma. Comecei a escrever de novo no caderno velho. Página por página, fui contando minha história. Desde o nascimento, os medos, os amores, os filhos, as perdas. Escrevi tudo, não para acusar, mas para registrar, para não deixar que minha existência desaparecesse no pó daquele chão. Coloquei o caderno dentro de uma sacola plástica e escondi no alto da prateleira, onde só eu sabia. Se um dia alguém quisesse saber quem fui, estava tudo ali. Nos dias seguintes, segui meu ritual. Acordava cedo, cuidava de mim, lia a Bíblia em voz baixa, às vezes cantava. Canções antigas, de quando o rádio era a única companhia das tardes. E aos poucos o depósito foi ficando menos triste. Não mais bonito, mas menos triste.
Porque quando a gente decide existir, mesmo no silêncio, o mundo começa a escutar de outro jeito. Até o vento batia diferente na janela. Mais leve. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo, eu mesma tinha me escolhido. Foi num domingo que tudo mudou, e não foi com gritos. Foi com um barulho baixo, uma batida leve na porta do depósito. Vó, posso entrar? A voz do meu neto. Eu não respondi de imediato. Meu coração apertou, a colher parou no meio do mingau. Pode, sim, entra. Ele entrou devagar, como quem pisa em lugar sagrado. Olhou ao redor com olhos de criança que vê um lugar novo, mesmo sendo tão perto. A senhora mora aqui mesmo? Eu sorri triste. Não moro, não. Eu só me escondo. Por quê? Respirei fundo. Pensei em como explicar uma dor tão grande com palavras simples. Às vezes, quando a gente incomoda, a gente aprende a sair do caminho. Ele abaixou a cabeça. Sentou perto de mim no caixote. Ficamos em silêncio. E aquele silêncio, pela primeira vez, não doeu. Mãe disse que a senhora ficou esquisita. Esquisita? Repeti com calma. É, que a senhora mudou. Que antes era mais animada, mais conversadeira. Mas eu acho que é porque ninguém mais conversa com a senhora. A simplicidade da criança cortou como faca, mas também curou um pedacinho. A avó só ficou quieta porque ninguém mais escutava meu filho. Eu escuto. Quer me contar alguma coisa? E foi ali que eu desabei. Não chorei por fora, mas por dentro algo se soltou. Comecei a contar para ele histórias que ninguém quis mais ouvir. De quando o pai dele era pequeno, de quando vendi doce na feira, de como eu e o vô dele dançávamos forró na sala quando o rádio tocava bem alto. Ele riu, fez pergunta, prestou atenção. E, pela primeira vez em meses, eu me senti viva. Nos dias seguintes ele voltou. Toda tarde vinha com um desenho novo. Me mostrava o que aprendeu na escola, às vezes trazia um pedaço de bolo escondido da cozinha. Aos poucos, aquele cantinho que antes era só meu refúgio virou nosso segredo. Ele me deu o apelido novo, Rainha do Depósito. E eu aceitava com um sorriso largo e peito cheio de amor. Foi ele quem, um dia, olhou para mim e disse: Vó, se a senhora quiser, eu falo com o Pichê, com o pai. Peço pra gente almoçar todo mundo junto de novo. Meus olhos encheram d'água. Mas eu balancei a cabeça. Ainda não, meu anjo. Ainda não. Mas vai querer um dia, talvez. Quando o coração deixar. E ele entendeu. Criança entende o que adulto complica. Naquela noite, ele deixou uma flor desenhada para mim. Um girassol feito com lápis de cor e carinho. Escreveu embaixo: Vó, você brilha até no escuro. E ali, naquele papel, eu descobri que ainda tinha luz dentro de mim, mesmo que a casa toda me apagasse. Os dias foram ficando menos pesados. Não porque tudo melhorou, não, mas porque, com o tempo, a gente aprende a carregar o que antes nos esmagava. O depósito continuava sendo meu canto, mas agora era também um lugar onde existia carinho. Meu neto vinha todos os dias. Trazia histórias da escola, perguntava como eu estava, me mostrava palavras novas que aprendia nos livros. E eu respondia tudo com paciência, com o tipo de atenção que só quem já foi ignorada sabe dar. Uma tarde ele trouxe um presente. Uma moldura feita de palitos de picolé. Dentro tinha uma foto antiga minha, eu com meu avental de cozinha, rindo com a mão no rosto. Achei no álbum da mamãe. Escondido. Segurei aquilo como se fosse um pedaço de mim que voltou. Passei os dedos no rosto da foto como quem toca a própria alma. Você era bonita, vó. Ainda sou, só que mais pra dentro agora. Ele riu. Um riso limpo. A senhora podia contar mais coisas pro papai, sabia? Acho que ele esqueceu quem a senhora era. Filho, tem coisa que, quando a gente tenta lembrar à força, machuca mais. Então escreve tudo para ele ler. Eu já estava fazendo isso, mas não contei. Preferi deixar o tempo trabalhar. Porque o tempo, às vezes, é melhor que qualquer palavra. Naquele mês comecei a sair mais do depósito.
Tomava sol no quintal. Cuidava das plantas velhas. Fiz até um vasinho com lata de milho e plantei manjericão. Minha nora me olhava de longe. Não dizia nada, mas não interferia. Meu filho começava a me notar mais. Um bom dia meio seco. A senhora quer café sem encarar. Pequenos gestos. Mas depois de tanto vazio, parecia um abraço. Até que uma tarde ele apareceu no depósito. Mãe? Fazia tempo que ele não dizia mãe daquele jeito. Tô aqui. Posso conversar 1 minuto? Assenti. Ele entrou devagar. Olhou ao redor como se visse tudo pela primeira vez. O Léo disse que a senhora está escrevendo umas histórias. Tô. Mas são mais memórias que histórias. Posso ler? Olhei nos olhos dele. E pela primeira vez vi culpa. Vi arrependimento. Vi meu menino. Pode sim. Entreguei o caderno. Ele segurou com cuidado, como se aquilo fosse frágil. E era. Era tudo que restava da minha voz, do que fui, do que ainda sou. Mãe, me desculpa, tá? Respirei fundo. As palavras vinham, mas não precisavam sair. Filho, desculpa você também. Ele me abraçou, não como quem pede permissão, mas como quem volta para casa. E eu deixei. Deixei o abraço entrar. Deixei o passado doer menos. Deixei o amor ocupar de novo o espaço que o desprezo tentou destruir. Naquela noite dormi melhor. Não porque tudo foi resolvido, mas porque, enfim, alguém escutou o que eu guardei tanto tempo. E isso já era um começo. Depois daquele dia a casa não virou festa. Não teve recomeço de novela. Não teve música de final feliz. Mas teve silêncio bom. Aquele silêncio que vem depois do perdão. Aquele que não pesa, acolhe. Meu filho começou a sentar comigo de vez em quando. Tomava café sem pressa e me contava pequenas coisas do trabalho, da vida. Me olhava nos olhos. Só isso já era milagre. Minha nora continuava distante, mas agora mais respeitosa. Não falava mais de energia ruim. Não cruzava sal na porta. E um dia deixou um pedaço de bolo sobre a pia com um bilhete. Se quiser, tem café fresco. Não era carinho, mas era ponte. E eu aceitei. Meu neto virou meu companheiro. Começou a gravar minha voz no celular dizendo: quando a senhora for embora, vó, quero guardar o som da sua risada. Doía ouvir isso, mas também aquecia. Porque no fundo é isso que a gente quer deixar. Não herança, não joia, mas lembrança viva de quem fomos. Um domingo, meu filho apareceu com uma mesa nova. Colocou na sala. Grande e bonita, quero que a senhora sente aqui de novo. Com a gente. Fiquei parada sem saber o que dizer. O depósito ainda era meu refúgio. Mas aquela mesa era símbolo. Tá bom, filho. Vou tentar. No almoço puxaram numa cadeira para mim. Sentei devagar. O coração batia rápido, como quem estreia num palco. Ninguém falou demais. Ninguém pediu desculpas de novo. Mas as presenças estavam ali. De verdade. Comemos em silêncio, mas não o silêncio de antes. Agora era um silêncio de quem está tentando aprender de novo. Depois da sobremesa, meu neto levantou o celular e disse: Vó, sorri. Pra quê? Pra guardar esse dia. E eu sorri. Com alma, com dente, com cicatriz. Aquela foto ficou torta, mas foi a mais bonita de todas. Naquela noite fui dormir no meu cantinho. Mas algo dentro de mim já estava em outro lugar. Não era mais exílio. Era escolha. Deitei, fechei os olhos e pensei. Demorou. Doeu, mas eu não desapareci. Fiquei ali quieta, sentindo o som do vento na janela. E antes de adormecer, agradeci. Obrigada, meu Deus, por não ter deixado que eu me esquecesse de mim mesma. Agora que tudo acalmou, agora que minha história foi contada, palavra por palavra, com o tempo certo de quem já não tem pressa, eu só quero descansar um pouco. Você que me ouviu até aqui, mesmo sem me conhecer,
Já sabe mais de mim do que muitos que dividiram teto comigo. Não conto isso para gerar pena, nem para culpar. Só conto porque histórias assim não podem ser varridas pro canto como poeira. A dor da gente também é memória. E a forma como sobrevivemos a ela é uma espécie de vitória. Se um dia você cruzar com uma senhora calada num canto de casa, olha para ela com atenção. Talvez ela não esteja triste, talvez só esteja cansada de não ser escutada. E se essa história mexeu com você, leva um pedacinho dela no coração. Cuide dos seus. Pergunte se já comeram. Puxe uma cadeira a mais na mesa, porque ninguém envelhece querendo luxo. A gente só quer um pouco de presença. E mãe, me conta de novo aquela história. Agora posso dormir, em paz, com alma leve. Boa noite, meu bem. Obrigada por ter ficado comigo até o fim. Que a sua casa seja cheia de voz, de abraço e de silêncio bom.